Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa live com a Patrícia Cáceres sobre comunicação inspiradora. Vou só aguardar ela aqui entrar para a gente convidá-la. Daqui a pouquinho a gente está começando a nossa live. Aguardar um pouquinho a Patrícia, que assim que ela entrar a gente começa. Olá, Patrícia, tudo Oi, bem? tudo bem? Vamos ajustando aqui o ângulo, porque quando a gente entra, sempre muda um pouquinho. Deixa eu ver a minha Isso luz aqui mesmo. também. Segura aí. Bem, Fabiana? Fabiana. Tudo bom? Isso, tudo ótimo. Hoje a nossa live é sobre comunicação inspiradora nas aulas presenciais e virtuais, né? Ah, melhorou. Vamos lá, o pessoal que está chegando aí, vamos aproveitar Isso, para pedir para tocar no aviãozinho, não é, Fabiana? isso, e compartilhar com outras pessoas também nossa live. Quanto mais pessoas assistindo, melhor, né? A gente Com consegue certeza. transmitir esse conhecimento aí tão precioso para mais educadores. O pessoal pode colocar aqui, clicar nesse triângulo apontado para a direita, clica aí, vai aparecer uma lista de gente. Aí vai marcando e convida. Se alguém conseguir compartilhar, escreve aqui para a gente, compartilhei. Você pode estar divulgando para algum amigo, algum conhecido que se beneficie com a nossa troca Com aqui. certeza. Obrigada, Patrícia. Só Imagina. confirmar com o pessoal se eles estão ouvindo a gente bem. Se vocês puderem colocar aqui que estamos ouvindo bem, só para a gente continuar já a live mais tranquila. Olá, Leila, Laura, tudo bem? Conceição, todos que estão entrando agora. Só confirmar para a gente se vocês estão nos ouvindo bem. Estou também fazendo a mesma coisa. Eu fui para o meu aviãozinho, aí estou marcando mais de 10. Eu pedi 10 aqui. Ó, estou fazendo uma lista aqui, Isso Fabiana. mesmo, Para avisar, porque o pessoal do Instagram é assim, vê o horário e esquece, é muita coisa. isso Ele chama na aí. hora. Chamando umas pessoas. Sempre é bom lembrar. Vou fazer o que eu pedi pro pessoal. Ó. Vou escrever aqui, ó. Convidei ou compartilhei, sei lá, convidei. Aí. Tá com água aí, Fabiana? Trouxe uma Tô. aguinha? Tintim Sempre, de né? água. Ó, vamos ver essa água aí. Sempre. Tô com a água aqui do meu lado, olha. Sempre. E como que você fixa? Sabe que isso é uma coisa legal que eu quero te perguntar? Porque eu sempre me atrapalho para fixar. Como é que você fixa? Você vai onde para fixar? Então, eu escrevo o comentário, eu acabei de É, escrever agora. Aí, quando eu e aí? clico no comentário, ele aparece aqui, fixar comentário. Ah, ótimo. Eu Fica até bom coloquei, quem chega. eu até coloquei o tema antes de entrar, só que não fixou. Eu pensei que iria aparecer aqui, né? Mas não apareceu. E você vai deixar gravado também essa nossa conversa? Vou deixar gravado, vai pro nosso Maravilha. IGTV. Você sabe que eu vi umas gravações. Eu já tinha visto o site, o Insta de vocês, eu gosto muito. Vocês estão compartilhando, divulgando muita coisa interessante da pedagogia. Eu vi aquele seu vídeo que você está falando das múltiplas inteligências do Howard Do Gardner. Gardner, Eu isso. adoro, eu me baseei muito nele para construir muita Ah, coisa que no bom. nosso conteúdo. Muito legal. Que bom Comunicação que você gostou. pessoal e intrapessoal são muito bacanas. E é interessante, Patrícia, que esse conteúdo, que a gente foca muito aqui na pedagogia na prática, né? E o É. Gardner foi um conteúdo que eu pouco vi na faculdade, então achei interessante Não, até compartilhar com as pessoas que é essencial todos os educadores saberem, né, terem acesso a esse conhecimento, né? porque fica rotulando de uma dificuldade cognitiva de uma criança, saber que existem Sim, múltiplas inteligências, isso é fundamental.
E a coisa que você Sim. falou da definição dele de inteligência, eu sempre achei muito legal. Como é De que é a resolver capacidade problemas, né? de resolver Capacidade de problemas resolver problemas. Ou e de também. criar um produto também. Criar um produto importante para a comunidade. E é isso que a gente está fazendo, graças a Deus. Sim, No meio da com pandemia, eu acho certeza. que isso nós podemos nos considerar inteligentes. Com certeza. Então, vamos começar, Patrícia? Eu vou Uhum. falar um pouquinho aqui, um pouquinho dessa trajetória, eu vou pedir para você completar também, tá? Uhum. A Patrícia, ela é fonoaudióloga, ela é professora de oratória e especialista em voz humana, né? Ela é criadora do método As Sete Chaves da Oratória. E ela foi, por mais de 5 anos, responsável pela preparação de jornalistas de rádio e TV da rede Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E ela criou também a coluna Sua Voz na Escuta, na Band News FM. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Patrícia? Contar um pouquinho dessa sua experiência até com professores, com educadores? Contar um pouquinho pra gente? Ah, Quando é que começou essa... olha, ela tá travando um pouquinho, mas eu acho que vocês estão me ouvindo. Vocês dão joinha? Vocês estão me ouvindo, gente? Agora destravou. Eu já fiz magistério, sabia? Falando em professor, já fiz Sério? magistério. Que bom! Sério? Fiz Então você vai magistério, muito entender legal. nosso perfil aqui, Então, nosso muito. objetivo. E na fonoaudiologia a gente estuda também. Tem 2 semestres de pedagogia, a gente precisa, porque tem a fono educacional. E eu trabalhei por 7 Sim. anos numa escola, a SEC, era responsável pelo setor de pedagogia de fonoaudiologia da escola. Então a gente fazia uma intervenção multidisciplinar mesmo, com Uhum. pedagogos e fonoaudiologia, em questões mesmo da relação, né? Aluno-estudo e alfabetização, enfim, várias coisas. Então, fora que isso é uma questão, e fora que os professores são os nossos queridos na voz, né? Que aí eu não estou falando na parte educacional e pedagógica, estou falando agora na expressividade de voz, deixando bem claro aqui que voz é diferente de fala, esse som, esse nosso timbre. E a gente sabe pelas Sim. pesquisas aqui no Brasil, né, Fabiana, que mais de 30% dos professores têm alteração de voz, têm disfonia, são atletas da voz, muitas vezes em ambientes que tem uma demanda muito grande vocal, situações estressantes de trabalho, nos intervalos não param de falar e tem essas alterações de voz. E agora ainda com essa comunicação virtual tem uns desafios muito grandes. Mas já que a gente está falando da minha trajetória, só para finalizar algum recorte bacana, acho que você já fez um bom resumo, eu considero interessante acrescentar que eu sempre fui muito estimulada para falar. Meu pai, quando eu tinha 3 anos, fazia eu declamar Camões para as visitas, ele me puxou para fazer leilão de gado lá no Rio Grande do Sul, Nossa. com 19 anos. Então, essa coisa da comunicação sempre foi muito estimulada. Mas eu mesmo assim me sabotava muito. Eu achava que eu fazia sucesso por causa do meu pai. Se a gente não tem um modelo daquela comunicação intrapessoal que você falou do Gardner ajeitado, mesmo no sucesso da nossa comunicação, a gente dá um jeito. Mesmo quando tem sucesso, aí a gente inventa pra gente mesmo que é fraude, que é fenômeno de marketing, que é para agradar o outro, que as pessoas procuram. É muito interessante isso. Aí que eu fui realmente, tive também formação em direito, isso porque eu queria agradar meu pai, mas tá tudo certo, Nossa. valeu fazer. E vi os desafios da oratória no direito também. Aí depois que eu consegui, assim, dar quando você tem essa semana, eu vi um pensamento que dizia assim, ó, você tem 2 grandes marcos na sua vida. Um quando você nasce, e outro quando você descobre o seu propósito. Quando eu fiz essa virada toda de ir no foco do propósito, acolhendo tudo que eu fiz, porque tudo foi minha trajetória, o leilão, o direito que eu fiz. E aí quando eu fui fazer a fonoaudiologia, já mais velha, porque eu queria mesmo facilitar isso nas pessoas, porque foi um desafio que eu tive em todas as vertentes de trabalho que eu tive, aí eu fui ali no propósito, né? E eu sou muito realizada isso. Trabalhando tanto Bom. a voz humana, que é a minha especialização, como essa questão da comunicação. Por isso que eu desenvolvi as 7 chaves, porque é um método bem amplo e a comunicação ela é um universo bem complexo e muito interessante. Que bom, Patrícia. Parabéns pela sua história. Obrigada, Muito Fabiana. interessante. E aproveitando que você está falando desse método, das 7 chaves da oratória, eu queria até que você contasse um pouquinho para as pessoas o que seria esse método,
né? Que eu sei que existem características de cada chave. Seria interessante as pessoas ouvirem um pouquinho, né? Nossa, o seu e-book é muito interessante, né? Eu li um Ah, pouquinho do seu e-book, aproveitei algumas coisas, conectei também com até curso de oratória que eu tinha feito. Você fala muito sobre características também de PNL, coaching. É bem interessante mesmo esse seu livro, que fala sobre essa comunicação, esses métodos, né? Essas chaves da oratória. Conta um é, pouquinho pra gente o que é. seria essas 7 chaves da oratória. Você falou aí do PNL, do coaching, isso é interessante, porque a nossa base principal científica é a fonoaudiologia. Mas na fonoaudiologia, a gente precisou estudar, né, a comunicação do ser humano, estudar desde questões anatômicas, o aparelho fonador, a neurociência também, para entender a produção dessa fala. Mas isso não Sim. basta, porque a gente precisa da interação, a gente precisa da conexão verdadeira, para aproximar distâncias ou para diminuir distâncias ou aproximar Que é pessoas, né? uma das suas chaves também, né? Da interação. Então, não bastava a fonoaudiologia. Então, a gente realmente tem esses estudos no coaching, na inteligência social e na programação neurolinguística. São bem importantes. Agora, na nossa última especialização é na psicologia positiva, que a gente considera que a oratória é uma psicologia positiva na veia, porque é uma fonte inesgotável de superação. E aí, com esse trabalho com os alunos, que a gente tem por mais de 18 anos, com alunos, pacientes, clientes, a gente foi desenvolvendo esse método. O Howard Gardner, nas múltiplas inteligências, eu já usava muito ele na época do SEC, para entender essas inteligências das pessoas, dos alunos, adolescentes, para explicar para os pais, ter essa visão, uma expansão de consciência em relação a essas 7 inteligências que eu ouvi você falar, realmente foi uma das inspirações para a gente. Outra inspiração legal que a gente começou a ver é que a comunicação, aqueles 3 meios estudados pelo psicólogo Albert Mehrabian, um psicólogo da Universidade da Califórnia, que fala do corpo, da voz, desse som, que é o não verbal também, e do conteúdo, da fala. Aí que ele mostra o grande impacto do não verbal, vocês conhecem também, né? Então ele divide em 3 ali, em voz, corpo e conteúdo, né? Voz e corpo não verbal, que tem um impacto de 93%, e o conteúdo 7%. Não é que o conteúdo seja menos importante, é que a gente estudando a neurociência vê que chega um pouco depois, né? Que o corpo ele vai ativar de cara o cerebelo, que é o nosso cérebro mais primitivo. Então já é instintivo do ser humano primitivo, ele já tem uma prontidão para um estímulo visual. E a voz, que é 38%, seria o estímulo que vai no hemisfério direito do sistema límbico, porque esse abraço sonoro que dá essa conexão inicial antes de chegar às palavras. E aí, o 7% do conteúdo é porque ele chega um pouquinho depois. Ele vai ativar o hemisfério esquerdo, o racional, e aí sim que a pessoa se abre depois de ter sido feito esse lobby, né, do estilo, do não verbal. Isso eu já achei bem interessante, tá? Claro que o que fica é o conteúdo. Não adianta você encantar as pessoas com a sua forma se o conteúdo não for verdadeiro, profundo, aí vai tudo embora. O que fica é ele, mas para as pessoas se abrirem, eu disse, não, mas tem mais coisas. Então, a gente trabalhando com os nossos alunos nesse tempo todo, a gente viu que antes de chegar a nossa mensagem, a nossa expressividade para o outro, tem umas chaves importantes, que a primeira é dessa confiança, que tem a ver com a comunicação intrapessoal. E aí, a autoimagem que o orador tem de si, esse material do medo que vem na oratória, a gente fala confiança, porque a PNL nos mostra que a gente fala o positivo, mas é óbvio que na oratória tem um rito, é um rito em que o medo se desmascara. Até outros estresses de outras situações, eles se desmascaram naquele rito desafiador de coisas imprevisíveis que se apresentam. E uma outra chave que a gente considera que precisa vir antes também da gente passar a nossa mensagem é a da interação, que é essa comunicação interpessoal, que entra a empatia, o rapport da PNL, a conexão com o outro. A gente precisa primeiro dar um mergulho no universo do outro, nas angústias, nas suas dores, curiosidades, no que ele traz, conectar na introdução da nossa fala, para aí, então, vir com a parte que encanta, que seduz, que é a nossa mensagem. Então, aí a gente tem pelo menos 5 chaves, né? Confiança, interação, aí as 3 da expressividade. Voz, corpo e conteúdo. E aí as 2 últimas chaves são a 6ª é a preparação
que a gente considera que esse comunicador, seja palestrante, professor, orador, o que for, é uma preparação da vida inteira, se atualizando, condicionamento de voz, alinhando o corpo, tudo. E aí, por último, que é a grande chave, que para a gente é uma chave mágica da sincronicidade, é do improviso. Porque essa presença de espírito, é o que a gente faz agora na comunicação virtual. A autenticidade, né? Improvisando, essa escutativa, a gente dissecou, assim, destrinchou 4 tipos de improviso, que são das interações, o inesperado, que são os imprevistos, que chegam muito agora na comunicação virtual, questões de sinal, de áudio, e improviso mesmo de conteúdo, de você trocar com a pessoa e ter uma consciência compartilhada. E a gente vê isso na pedagogia e considero também que a pedagogia para adulto, eu não sei se ainda chama de andragogia. É andragogia? Sim, andragogia. A gente trabalha palestras e treinamentos, a maioria é para adulto mesmo. A gente precisa estar sempre retomando essa atenção, conectando, e isso precisa do improviso, para você sentir essa plateia, ter essa presença de espírito, estar tranquilo para isso, mas para estar sempre assim, revitalizando essa atenção, a gente considera que é uma grande questão agora da comunicação virtual. Fazendo um panorama aqui do método, Fabiana. Ótimo. Muito bem. Esse método é muito bom. Até indico ler o seu e-book, né, Patrícia? Indico as pessoas lerem o seu e-book também. Ó, quem tá aqui e nos seguir, pode dar um oi no direct, ou aí no... Ali, Fabiana, tem um link, Linktree, aquele link clicável Tem. Ali vai ter link para o WhatsApp, para o que for, vai ganhar esse book que você está falando. Você falou aí. Ah, que bom. Se der um oi, já tem um presente aqui da nossa live. Ai, que bom, Patrícia. Obrigada. Imagina. E enquanto a live, porque hoje em dia os professores eles fazem live ou eles fazem aquelas videoaulas gravadas, né? Qual é a diferença dessa comunicação, Patrícia, que você acha numa live, que é o que nós estamos fazendo agora, que é uma conversa ao vivo, por uma videoaula, um vídeo que vai ser gravado pelo professor? Qual seria a diferença da comunicação nessas duas possibilidades? Eu vejo uma diferença muito importante. Eu posso dizer porque tem um curso gravado também, tá? Mas quando a gente fala do vivo e do gravado, a gente está falando num conceito que está muito falado agora, que é do síncrono e do assíncrono. O síncrono é que tem essa sincronicidade de ser ao vivo. Ao o vivo. Assíncrono é gravado. Eu notei, tá, Fabiana, assim, que agora na pandemia ninguém tava com saco de assistir coisa gravada. Desculpa quem tem gravado, porque eu também tenho. E as pessoas também, às vezes, nem Netflix aguentam mais. Porque com esse isolamento, você ter pelo menos um contato ao vivo, uma troca, uma interação, tem sido fundamental. Os cursos hoje ao vivo têm sido um entretenimento para essas pessoas. Não é só aperfeiçoamento profissional, conhecimento, expansão de consciência, é uma socialização. E ter essa troca, tanto nas lives, a gente convida as pessoas a falarem, perguntarem, isso é bom pra gente, é a grande questão. Então, eu vi essa grande importância, que as pessoas, elas tiram, pelo menos uma vez por semana, umas 2 horinhas para fazer algum curso. É um tempo do filme, eu não tenho cinema para ir, então esse ao vivo veio muito forte. E depois que o novo normal, que a gente não sabe como que vai ser abrir, eu tenho para mim que pelo menos 30% ou 40% desse online vai se manter. Por exemplo, meus atendimentos têm sido todos online. Na primeira semana de isolamento, eu já me dei conta, eu falei para uma amiga, Lê, vai ser tudo, meu trabalho vai ser online, vai ser virtual. E não deu outra. E os meus alunos do presencial, porque a gente não tinha o virtual no curso de oratória, eles aderiram, por quê? Porque a gente já tinha uma conexão, né? Tanto uma conexão com que a gente acreditava, uma verdade, quem estava com a gente, e quem não estava, que já nos observava e que já tinha essa consciência muito parecida com a gente. Já aderiram com confiança, as aulas aumentaram o número de aulas ao vivo, tá, Fabiana? Aumentou o número de aulas, e antes que era de 15 em 15, na quarta e no sábado, agora é toda semana. Aliás, quem está aqui querendo visitar como ouvinte uma aula nossa, todos convidados. Já te convidei também. Temos na quarta e no sábado, aumentou o número de alunos. Realmente o pessoal está gostando. Agora, tem uns segredos aí que a gente observou para essa conexão ficar legal, né, Fabiana? É ao vivo, mas pode ser qualquer coisa, assim, um monólogo, que é que o pessoal desconecta também. Sim. Até aquela questão do monotom também, tem a questão do tom que a pessoa se comunica,
né? Isso tudo interfere também, né? Há muito essa parte aí, porque nós, no virtual, nós perdemos o sentido de proximidade. De três sentidos de Sim, cara a gente perdeu, que são o olfato, o paladar e o toque, né? E o tato. A gente não tem o abraço daquelas aulas que abraça da luz, o copo, o beijo, não acompanha o tempo inteiro todos os olhares. E aí vem os sentidos de distância com tudo, que são o sim. visual e o auditivo. E aí o visual também é reduzido, porque é um pedaço de peito, não, Fabiana? Um pescoço e um rosto. Então, essa expressividade de fisionomia veio com tudo. Precisa ser iluminado, essa articulação precisa abrir, não só para ajudar a inteligibilidade quando o áudio está ruim, mas para o outro sentir esse brilho e trazer essa conexão. E a voz que você falou, que o tom de voz é esse abraço sonoro. É o que a gente consegue chegar no coração, na mente, do ouvido do outro. E precisa de uma alta performance aí, com certeza, Fabiana. Sim, e como é que produzir essa chave da interação, Patrícia, no online, que você fala Ah, tanto? eu vejo assim, ó, Fabiana. A gente, claro que alguma coisa a gente conduz, a gente começa com algum conteúdo para dar aquela faísca inicial. Mas é bem mais curto, quer ver? Antes, os nossos encontros eram 3h30, 4 horas. Agora, primeiro, precisa ser mais curto, 2 horas, tá? Então, e a gente vê que a comunicação agora precisou ser mais clara e objetiva. Aquelas Sim, palestras TED Talks, você deve conhecer, né? Do TED Talks, que eu aconselho o pessoal, conheça. já vinha preconizando, é mais de 1 bilhão de acessos. E o futuro E é chegou pouco agora. tempo, né? São o quê? 20 15, minutos, 30 18 minutos? no máximo, 15 minutos, 18? 18 assim, no máximo. Então a gente percebeu que o grande poder agora, o grande requinte é resumir. Porque a clareza é isso. Um dos grandes talentos do orador é conseguir a palavra certa, que define. Então, quando você tem o teu propósito, você tem a clareza de escolha, de tema, os tópicos bem Sim. escolhidos. Assim, quando você vai viajar, tá com uma roupa legal, tá curtindo o seu corpo, você vai na roupa certa, não precisa fazer aquele malão confuso, cheio de coisa. Resumir. Então, a minha palestra inicial hoje é essa média, 15 minutos. Aí vem uma interação. Aí alguém comenta, vem um debate, a gente vem com mais alguma coisa de Uhum. conteúdo, aí vem uma dinâmica. Aí vem alguma dinâmica de voz, de corpo, de respiração. Aí vem eles se apresentando, tempo mais reduzido também, 3 minutos, aí vem o feedback. E o que ficou em voga para a gente agora são os revitalizadores da atenção. Você vai toda hora intercalando. Você intercalar com tom de voz, a gente já sabia que era importante na palestra. Tem uma hora que você Sim. vai mais alegre, mais aguda, outro mais sério, né, mais grave, ou então um pique maior, daqui a pouco mais lento, como segredo. A gente já sabia que isso permite essa retomada de atenção. Agora, esses revitalizadores de conexão estão sendo fundamentais. Deixar eles falarem, entender. Eles já chegam com um questionário preenchido para a gente entender quais são os objetivos. Então, é conhecer mesmo, em vários aspectos, e se conhecer na hora, trocar, porque o que se faz presente é muito mágico. Por isso que o pessoal está dizendo que essas aulas, esse ensino online, tem tudo para ser melhor ainda, Fabiana, porque eu não posso chegar hoje para uma aula online de boa, sabe? Vou Com conectar, certeza. vou com Tem aqueles que ter uma negócios. preparação. Não vem com 400 slides. Você pode até ter o seu 400 slides para puxar no catatal depois que fizeram a pergunta na hora da interação. Mas na hora você vai ter que ter aqueles seus slides básicos, de no máximo 15, sendo que a média por slide é 3 minutos, né? Uns são mais corridos, porque tem um início. Uhum. Então, e essa objetividade requer desse professor, desse facilitador, desse treinador, desse orador, uma preparação muito maior. Mas é legal, porque é na clareza, é no ponto, é na sintonia da alta performance. É isso aí. E Patrícia, eu tive uma dúvida contigo. Você falou que faz dinâmicas. Como é que você faz essas dinâmicas online? Você usa o Zoom, né, para dar as aulas? O Zoom, você sabe que o Zoom, ele veio para mim, foi o primeiro. Tem ótimos outros. O meu filho, por É, exemplo, ele está no ensino médio, no PH, ele faz pelo Google Meet. Acho que as escolas estão muito no Google Meet. as escolas Mas estão usando muito o Google Meet. para mim veio o Zoom, eu faço parte de uma ONG Pais Sem Fronteiras, a gente de cara começou com palestra todo dia, fazendo lá, e eu fui me adaptando, porque o Zoom também não é fácil para quem chega de cara, né? Para quem for anfitrião do Zoom.
Mas os alunos, você chegando como visitante do Zoom, é super tranquilo. E aí o Zoom, assim, é muito legal. Você grava o Zoom, bom, todos compartilham a tela. E ontem a gente começou uma dinâmica com as salas separadas, Fabiana. Você pode criar salas infinitas. Aí a gente estava fazendo ontem, porque a gente está na clareza do conteúdo, e a gente estava fazendo as pessoas questionarem essa trajetória, essas habilidades, as superações para chegar no propósito, chegar no tema, né, da palestra. E aí eu queria que eles tivessem um diálogo de duplas sobre sua trajetória, sobre as suas dores, superações, propósitos. Vamos fazer em sala separado, muito legal. Você vai ali, abre a sala, aí coloca a pessoa ali, depois ela pode sair. E aí, uma que chegou ficou numa angústia. Sabe quando você está na sala, você joga aquela pessoa ali pela menu do Zoom, e a pessoa está naquela sala, ela fica com a outra e ela não te ouve. E ela começou a ficar agoniada, mandava mensagem pelo WhatsApp. Eu não tô te... Parece aquele quarto branco do Ela disse, Patrícia, eu não tô te ouvindo. Eu digo, segura aí, você tá na sala com a Flávia, dizer para ela, né? Segura aí, você vai... Até assim, vamos fazer o seguinte, a gente está se adaptando, está ensaiando. No próximo encontro a gente faz com todos, porque realmente é muito poderoso. Você consegue fazer dinâmicas com salas separadas. Isso para pedagogia, para treinamento. Várias possibilidades, né? Várias. Aí a de voz é maravilhoso quando a gente vê as janelinhas ali, porque aquele quadrado que a gente fica no Zoom, esses dias a gente fez um com uma palhaça, do clown, do improviso, ela disse uma coisa muito legal, ela disse assim, a Paola, pensa que isso aqui é um quadrado, você tem 1000 coisas para explorar, você tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso. E a gente fez uns jogos de improviso, nós vamos fazer a careta, quando ela dizia stop! Aí a gente ia falar naquela careta. É muito legal você ver aquele mosaico, e um perguntando para o outro, você vê um lá em cima no mosaico perguntando para o outro aqui. Eu acho assim que você perde algumas coisas, mas também tem umas coisas maravilhosas para explorar. A dinâmica de voz funciona super bem, o aquecimento vocal, você trabalhar uma respiração, depois soltarem a voz. E os depoimentos também que eles podem fazer, e depois tem um aluno lá que está no outro quadrado, que vai dar o feedback, aí a gente arremata. Nossa, para comunicação, tá maravilhoso. Posso dizer que tá maravilhoso, Fabiana. Eu tô amando mesmo. Ah, que bom, Patrícia. E uma outra pergunta, você falou de adultos, né? Tem uma pergunta aqui também do presencial, depois a gente vê. Tá, você falou de adultos, né? Uma coisa que eu acho difícil, até que um desafio para os professores hoje é envolver diversos públicos no online. Por exemplo, o público adolescente, o público de criança. A gente sabe que o online ele não é tão indicado para crianças, mas diante dessa pandemia, dessa quarentena, há professores trabalhando com crianças no online. Né? E como envolver esse público no online, né? Esse público mais novo, criança, adolescentes. O que você sugere, Patrícia? A comunicação que seja mais assertiva no online. Com esse meu histórico de 7 anos em escola, eu foquei na oratória e no adulto, na andragogia, mas às vezes me aparece alguma coisa. Então, uma mãe de Brasília me disse, olha, preciso do meu filho, preciso online. Vamos lá. Ele tinha uma dificuldade com o R, que a gente chama de dislalia, o desvio fonológico. Nós conseguimos instalar um R brando na criança pelo online. Tinha dias que ela não... Olha que possibilidades que se abrem. Tinha dias que ele estava na casa do pai e ela estava no trabalho e não podia até ele. Aí ela abria o Zoom dela, ele o Zoom dela. A mãe tá junto com ele, mesmo estando separado, e eu aqui do Rio. E assim, eu noto que eles têm umas vantagens, assim, ó, vou dizer as vantagens que eu tô vendo. Eles, por exemplo, eles já têm um costume, uma intimidade muito maior que a gente com o virtual. Então, eles não precisam nem do computador, eles têm aquele iPad dele, um celular e trabalham muito. Com certeza. De muita criatividade. Eu trazia imagens, né? Ele gosta de animais, eu vinha com as palavras dos animais. Ele gostava de mágica, a mãe dele me disse. Aí eu vinha com cartas e aquela carta trazia do outro lado um joguinho que eu descobri, né? Computador, e aquela carta virava e trazia aquela palavra girafa, por exemplo, palavras com R brando para trabalhar. Isso ajudou muito, ajudou muito. Então, eu vejo assim, a gente tem, como diz o gaúcho, a gente tem que se puxar na criatividade para conectar. É o que eu estou vendo agora nas aulas online.
Se fizer só o monólogo falando, não adianta, não tem tecnologia que dê conta. Não Precisa funciona. trazer para o diálogo. Eu vejo muitas vezes o meu filho desanimado, tudo, assim, e desconectado, com sono, porque tem que é a hora da gente dar o nosso jeito, é a chave da interação na veia, conexão, é compartilhamento. Eu Ótimo, não sou Patrícia. pedagoga, mas é assim que eu estou enxergando. A oratória não deixa de ser uma grande andragogia, né, Fabiana? Não sei, eu Sim, gostaria que você comentasse sobre isso. sim, é o professor buscar novas possibilidades, né? Sair um pouco do mesmo, né? Isso que eu vejo em relação ao online, né? O professor, principalmente não reproduzir a aula presencial no online, muito pelo contrário, ele buscar novas possibilidades, ele compartilhar conteúdos, ele buscar até atividades diferentes no online, trazer o aluno também como protagonista, né? Conversar com ele. Ah, você viu algum vídeo no YouTube, você quer compartilhar com a turma? E até compartilhar com outros professores, né? O que você está fazendo que está dando certo? Né? Que acho que a parte online é uma ótima também para compartilhar. Né? Você pode buscar outros professores e ver o que está dando certo com ele que eu também poderia aplicar na minha turma. Né? Isso é bem interessante, né? Essas descobertas que estão acontecendo atualmente. Será que você ministra a aula, Fabiana? Online, online. Que tipo? É Assim, eu atendimento? preparo. Não, eu preparo assim, eu trabalho com materiais didáticos, eu também faço preparação para concursos públicos, eu trabalho mais com professores, com público adulto. E tudo no online também. Preparação para concurso público em que sentido, assim, para De estudar? material didático. Eu faço material didático, preparo mesmo para concursos, Olha aí, pode ser uma professores. parceria aí. Você prepara essa parte quando eles precisarem preparar para a prova oral, pode me chamar, que a gente Sim, prepara muita gente para a prova oral. Olha aí, claro que você trabalha para a prova oral também, mas a parte da forma, da voz, alguém que está de uma ajuda maior, com claro, claro, certeza, eu acho muito claro. bacana. E uma outra coisa também é que dicas que você poderia dar, Patrícia, para essas pessoas que eu lembro que você falou da chave, da primeira chave, que é a chave da confiança. Né? Hoje a gente vê muitos professores que são excelentes no presencial, né? Que tem uma oratória incrível no presencial, mas quando a gente chama para online, vamos fazer uma live. Ai, não, eu tenho medo, eu não sei como é que vai ser. Professores que não têm tanta confiança no online. Que dicas que você daria para esses professores que precisam entrar no online, só que tem aquele pé atrás, que ainda não acreditam, não confiam, que eu vejo que está muito ligado com essa chave da confiança que você comentou no início. Isso. Então, a primeira coisa que a gente vê é que para o virtual a gente precisa errar. Errando e fazendo, fazendo. Ninguém. É um pregão, toda hora muda, muda aplicativo, muda todo o formato, ninguém sabe tudo, e a gente vai fazendo e está sempre se atualizando. Então vai fazendo, erra. Aqui Sim, mesmo, eu não sabia fixar, você já me disse, a gente vai trocando e vai fazendo, vai fazendo. Eu descubro coisas do Zoom agora porque estou há muito tempo usando, você tem que precisar de intimidade, não pode. Tem que ter muita paciência na questão virtual, na tecnologia. E vai fazendo, e vai errando, e erra, e faz, e vai fazendo. Outra coisa, em relação ao medo, tem muito a ver com a gente não estar acostumado com formato. Aqui não estou falando só por ser formato virtual. A gente não está acostumado com o formato de um tipo de palestra, com um tipo de público. Então, isso faz com que a gente fique inseguro. Mas como que a gente tem a expertise? Fazendo. Precisa treinar, precisa ser íntimo sim, do formato. Às vezes a gente acha que é um monstro porque a gente não tem tanta intimidade. Não adianta. Quando a gente não está íntimo daquele formato de fala ou de tecnologia, a gente vai ficar tenso. No que está tenso, sim. a gente não tem presença de espírito. E no virtual é muito interativo, a gente precisa de presença de espírito para se entregar e conectar com o que está ali. Precisa sempre ir fazendo, não adianta. Tem os cursos que ajudam, eu vou dizer que ajudam, por isso que eu tenho os cursos. Estão todos convidados para fazer, os nossos módulos são maravilhosos. Os módulos de 6 semanas, mas precisa fazer, precisa interagir e não tem volta isso aí. Então o futuro já chegou, não adianta negar. Vai fazendo. É irreversível, né, Patrícia? O Graças a futuro é Deus, online. a natureza agradece. Sim, com certeza. E em relação a uma outra pergunta aqui que eu vi bem interessante no seu livro, Patrícia, que você fala que
a oratória moderna, na oratória moderna, a principal tarefa do orador, e eu vejo aqui o orador como um professor, como educador, é ele ter algo útil a dizer, e ele dizer com autenticidade, né? E às vezes a gente pensa que a oratória é uma fórmula, né, fechada, que se a gente aprender, a gente vai conseguir, né, nós vamos conseguir falar bem, mas não é só isso, né? É preciso falar, mas com autenticidade, né? Isso eu achei bem interessante quando eu li. E você fala também da questão do ter o poder de inspirar a sua plateia e alinhar essas múltiplas mentes que é na plateia, que você pode ter 10, 100, 200 pessoas, você alinhar todas essas mentes para formar uma consciência coletiva. Como fazer isso? Isso. Como fazer isso no online? Como você compartilhar, né? Ter essa consciência coletiva, né? Você ser um bom orador, ser um orador tão competente que você possa influenciar pessoas no online, né? Veja que interessante. Esse conceito da consciência compartilhada já é um conceito do TED Talks, que é uma comunicação virtual. É possível, sim, porque a nossa ideia, ela chega na mente, quando a gente tem uma ideia, aí você falou da utilidade e da autenticidade, são as duas grandes características resumidas e trazidas pelo Chris Anderson, que é o coordenador dessa plataforma de palestras online do TED Talks. Ele viu que quando a gente tem algo útil para falar, vale a pena o outro estar ali. Por isso que TED Talks, ideias que valem a pena compartilhar, é o slogan dessas palestras com mais de 1 bilhão de acessos. Porque o outro não vai perder o tempo dele com algo que não tem utilidade para a vida. E a gente sabendo que é útil, que está colaborando, a gente se sente seguro. É útil, eu já estou confiante. Mesmo que tenha falha técnica, eu estou sendo útil. Estou transformando uma vida, estou colaborando. É a minha receita de felicidade. É útil e tem verdade, claro que com alta performance, na melhor versão, inspirando mais, sendo genuíno, sendo aquele tema que a gente gosta, que a gente estuda, que é o nosso propósito, que a gente tem algum conhecimento, e aí vai embora. E aí, quando a gente lança essa ideia, que é uma linha mestra, que é a clareza, que é aquele foco de propósito, de intenção bem definida, essa linha mestra, uma ideia, que é uma linha mestra, que é a tua visão como orador, que você teve, diferente de qualquer outro. Pode ser qual o tema mais antigo que tem no planeta. O meu é oratória. Existe desde a Grécia Antiga a definição de oratória. Antes disso, os pajés, os xamãs, eles tinham a oralidade na contação de histórias. Só que eu tenho a minha visão. Eu juntei a fonoaudiologia, PNL, coaching, a minha dinâmica, o meu método. Então, por eu ter a minha visão desse tema, que é mais antigo que a escrita, eu tenho algo autêntico. E eu me sinto autêntica para passar. Eu tenho o meu olhar e a minha visão. Isso conecta. E quando eu lanço essa ideia que é focada no propósito, na clareza, na minha autenticidade, com utilidade para o outro, eu tenho a magia dessa ideia, que é uma pedra preciosa, ela que eu consigo implantar no cérebro de cada um que está me ouvindo, que está conectado comigo. E aí eu tenho a magia da conversa, que é a comunicação compartilhada. Porque é uma troca. Mesmo que não seja uma troca do outro perguntar diretamente, você tem uma troca energética, você tem uma telepatia. O orador que se entrega, que não está tão tenso, ele capta o outro. E aí você tem a consciência compartilhada, que é algo que é construído a partir daquela coletividade conectada. Os grandes gurus iluminados faziam assim. Jesus Cristo falava. E começaram a escrever a Bíblia uns 30 anos depois, que é o livro mais famoso do mundo. Pega qualquer outro Osho, aquele cara da meditação famosérrimo. Tem centenas de livros do Osho. Ele não escreveu um livro. Numa época da vida dele, todo dia no ashram dele, ele ia e falava para as pessoas. Falava, e aquilo era gravado. Essa conversa. Quem é generoso em compartilhar, não é só porque é generoso, porque sabe quando você compartilha com as pessoas de uma forma conectada, autêntica, interativa, aquilo retorna para você muito maior. E aí expande não só a consciência do outro, expande a sua. Porque existe uma química mágica na conversa. Isso é muito pedagogia, né? Existe uma química mágica nessa conversa que faz com que aquilo se expanda. E isso é a magia da comunicação compartilhada. Então, é por isso que o Chris Anderson diz que o orador pode ser considerado um feiticeiro, assim como o professor, o palestrante, nesse sentido positivo. Que ele conduz essa magia.
dessa consciência compartilhada. Sensacional, Patrícia, muito bom. Sensacional. Sensacional. E as pessoas ficam Maravilhoso. com medo do outro. E as pessoas ficam com medo do outro, né? Quando nós temos algo para falar, né, a gente precisa falar e falar com paixão, né? Isso que é o mais importante. Que quando você fala com paixão, você já conquista, né, o seu público também. Por isso que o conteúdo é interessante, ele é o último que chega em relação ao estímulo de neurociência que a gente viu, né? A voz, o corpo chegam primeiro. Mas em relação ao orador, o conteúdo vem antes. Ele tem uma coisa intrapessoal muito forte no conteúdo, porque é uma trajetória dele de paixão, de vocação. Quando você puxa o seu conteúdo, você vai mexer com o seu propósito. Quando você encontra isso, algo que te apaixona, o teu olho vai brilhar. Não tem hora para você. Você está aposentado já. Você encontrou essa aposentadoria. Não existe mais trabalho para você. Porque você sempre vai querer se atualizar e compartilhar com as pessoas. Então, e aí tem verdade, aí tem a autenticidade que foi falada. E aí você encontra a felicidade. Porque é quando você encontrou isso, e aí você tem a colaboração para o outro, através da utilidade do seu propósito. Aí você é feliz com isso. Maravilhoso. E a gente vê, Patrícia, você falando com tanto amor, assim, com tanto brilho no olhar sobre isso. A gente vê quanto que você é apaixonada pelo que você faz. É nítido, sim. Ah, E mas muito você obrigada. também. Obrigada, eu te agradeço. Eu vejo vocês super dedicadas. Eu adorei. O Instagram de vocês é um trabalho sério, que ajuda muito os educadores, que são fundamentais para o nosso país. A educação é tudo, a cultura é tudo, a saúde também está na cultura, não é? E vocês ajudam esses pais a ficarem mais tranquilos, né? Para poder receber esses desafios e aprender junto com esses filhos e essas crianças também. E adolescentes, e todo mundo, porque a gente aprende o tempo inteiro. Roberto Freire já dizia, né? A gente só para de aprender quando morre. Então, o trabalho pedagógico, para mim, é muito nobre, é muito lindo. Vejo vocês fazerem com seriedade, com paixão, inovando. Então, de parabéns. Obrigada, obrigada, Patrícia. E uma das coisas que a gente fala aqui no Pedagogia em Ação é a questão dessa oratória, dessa retórica, né? Porque, eu não sei antigamente, mas hoje em dia a faculdade de pedagogia, ela não ensina tanto ao educador essa questão da retórica, que é muito importante, da oratória, né? A oratória é uma arte, né? E ela precisa também ser ensinada aos educadores, até porque se eles querem formar líderes, a gente educa alunos para se tornarem exemplos, né, profissionais de sucesso, é interessante o educador ter esse conhecimento, né? Ele até saber se expressar melhor para inspirar vidas. Né? A Então é gente não importante. pode, é a nossa responsabilidade da comunicação, é da gente. Se não chegou, se o outro está com dificuldade, a gente tem a nossa responsabilidade, não é, Fabiana? Você falou em retórica, é muito interessante. A retórica é um dos temas da oratória, né? A retórica tem muito a ver com a maneira que você coloca para persuadir. Então, o Aristóteles foi que organizou essa parte, até um dos nossos alunos que é linguista trouxe isso, né? Que o Aristóteles trazia os recursos de retórica para persuasão. E até vai ser o tema do nosso próximo módulo, que são os de Aristóteles a TED Talks, as três leis da persuasão. O Aristóteles falava no ethos, no pathos e no logos. O ethos é a reputação, que pode ser com um currículo, com uma obra ou com uma voz bem colocada, que passa aquela credibilidade, né? Passa uma imagem para o outro. O pathos é a emoção. Quando você inspira, desperta essa emoção no outro, consegue conectar, interagir. E o logos é a lógica, quando vem o conteúdo, toda a ordenação de discurso. Então, quando você junta esses três, ethos, reputação. Quando você não tem um grande diploma, quando você não é famoso, você precisa de uma voz bem colocada, de um corpo bem trabalhado, esse lobby aí, esse estilo, né? Ou então, pathos, que é emocionar o outro, tocar o outro pelo coração, ou pela lógica e pelo conteúdo. Quando você une os três, ó, Aristóteles já dizia, olha que legal. Maravilhoso, muito bom, Patrícia. E a gente agradece a tua presença aqui, foi sensacional, um prazer enorme contar com você aqui, por você ter aceitado o nosso convite, para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente, com todos os educadores aqui no Pedagogia em Ação. A gente vê como a oratória sendo fundamental para um bom educador, para um bom comunicador também, até porque a gente inspira vidas, então é fundamental ter uma comunicação cada vez mais assertiva. Né, para a gente continuar transformando a vida das pessoas.
O quê? Somos todos professores. Douradora é Com professor. certeza. Com Só tem certeza. formatos diferentes. Posso dar um recadinho só? Tem um minutinho? Claro, fica à vontade. Tem um minutinho. Não, eu quero convidar o pessoal. A gente convidou ali para chegar ali no nosso perfil do Instagram. Pode mandar um direct ou uma mensagem no WhatsApp que vai ter esse e-book que você gostou aí com o nosso método. E também convites. Olha só, amanhã tem uma live, esse mesmo horário, 19 horas, de happy hour. Vai ser com os nossos alunos e amigos do Oratório. Quem quiser chegar ali para compartilhar com a gente, entra no vídeo. Então, vai ser as nossas inspirações da semana. Porque a gente gosta dessa troca mesmo. Então, os alunos, eles vão na live também para participar. E no sábado, quem quiser, às 13h30, se eu achar esses horários todos ali no nosso Instagram, quem estiver aqui pode dizer que esteve nessa live, pode ter uma participação como convidado, como ouvinte, no nosso workshop interativo de voz e oratória, no sábado, às 13h30, está convidado também. Ai, obrigada, Patrícia. E deixar um recadinho, pessoal. Se quiser mandar alguma pergunta para você, pode mandar para o nosso e-mail, tá? Que é pedagogiaaçãocontato@gmail.com. A Ana até já deixou aqui nos comentários. Manda tá para a Ana. E o nosso Instagram para buscar o e-book é o @paticáceresvoz, o Instagram. E antes de terminar, Patrícia, só uma perguntinha aqui que eu vi que passou, que aí a gente fecha a nossa live. Olha, perguntaram aqui, você acha possível utilizar o Zoom com a metade de turma online e outra metade do turma presencial? Sim! Agora, quando voltar ao presencial, a gente vai fazer isso. Sim. A gente pretende fazer uma quinzena no presencial e na outra... Ah, mas na mesma hora também tem... Não sei se é isso que a pessoa está perguntando. No mesmo momento que você está presencial, uma parte da turma que não estiver naquela cidade assiste pelo Zoom, ou fazer um híbrido? Eu entendi que seja isso. Utilizar o Zoom com a metade da turma online e outra metade do presencial. Sim. Seria ao mesmo tempo, né? O Zoom seria para o online, e o presencial, claro, naquele recinto. É uma coisa que a gente vai fazer, porque a gente, nesse momento, tem alunos de todo o Brasil. Tem alunos de Brasília, Florianópolis, tudo, eles não vão parar. E alguns alunos daqui vão querer um presencial, pelo menos quinzenal. Eu creio que os alunos daqui também, eles não vão querer presencial toda semana não também. O pessoal não está querendo se deslocar. Então já vai fazer um híbrido com o presencial. Vai fazer um híbrido, né? O presencial vai um pouco no presencial e a outra semana no online. E o de longe fica no online no dia dos alunos aqui e no dia que tem presencial a gente tem um outro canal online. É assim que é. E é assim que a gente está resolvendo tudo. Graças a Deus a comunicação nos permite avançar cada vez mais. Graças a Deus. Com certeza. É isso, Patrícia. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Que aí a gente já vai fechando a nossa live. Muito obrigada. Foi um prazer. E muito sucesso. Um prazer enorme. Obrigada. Prazer enorme contar com a sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente nessa live. E até a próxima quinta. Obrigada, Patrícia. Um grande beijo. Obrigada. Tchau, obrigada, pessoal. Pedagogia. Obrigada. E até a próxima live, que é na quinta-feira que vem. Tá bom? Obrigada, pessoal. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.